para hoje, o que vos trago é como nós lidamos com a angústia, com a agonia. E todos nós às vezes passamos por momentos muito sérios, em que ficamos angustiados, ficamos em agonia. Como é que nós lidamos com esse sentimento? Como é que nós reagimos? O que é que nós fazemos? O que é que vem logo ao de cima? Muitos portugueses, sobretudo no norte de Portugal, lidam com o sentimento de agonia indo a Viana do Castelo, à Senhora da Agonia. Alguns lidam com o sentimento de angústia indo pedir à Senhora das Dores, ou ao Senhor dos Aflitos, ou à Senhora de Fátima. Como é que nós lidamos com o sentimento de angústia, com o sentimento de agonia? O que é que nós fazemos? A verdade é que nem todos reagimos do mesmo modo, nem todos aguentamos a pressão que provoca a agonia, que provoca a angústia na nossa vida do mesmo modo. Os de temperamento sanguíneo, não controlados pelo Espírito Santo, à semelhança de Pedro, ficam muito inseguros diante de uma pressão grande que provoca a angústia, que provoca a agonia. Tendem a ficar irritáveis e, por causa do seu temperamento, tornam-se explosivos, prontos para descarregar tudo aquilo que está sobre eles em qualquer um que apareça. O temperamento colérico, não controlado pelo Espírito, à semelhança de Saulo de Tarso, não Paulo, tem o desejo de vingança e tornam-se, por isso mesmo, agressivos. É a forma deles lidarem com a pressão que está sobre eles, que provoca agonia, que provoca angústia. Os de temperamento melancólico, não controlado pelo Espírito, à semelhança de Moisés, tendem a fechar-se em si mesmos em autopiedade, a sentir culpa e vão caminhando para a depressão. Os de temperamento fleumático, não controlados pelo Espírito, à semelhança de Abraão, tendem a suportar a pressão, aguentam, firmes, resignados. Meus irmãos, quais são as causas para a nossa angústia? Porquê é que às vezes ficamos angustiados? Porquê é que às vezes ficamos em agonia? Eu gostaria de passar em revista alguns textos bíblicos de homens de Deus que passaram por esse momento de angústia, de agonia. Como é que eles lidaram com essas situações? E o primeiro deles, gostaria de apontar-vos para Gênesis, capítulo 35, versículo 1 a 11. Como é que Jacó lidou com a angústia da sua alma? Como é que Jacó lidou com a agonia? Porque ele passou durante muito e muito tempo. Meus queridos irmãos, este texto leva-nos para um momento mais adiantado na vida de Jacó. E só para recordar muito brevemente, porque o texto é longo e não temos tempo para isso, aquilo que aconteceu foi que a mãe de Jacó e de Esaú tinha uma preferência por Jacó, que não era o primogênito, quando Isaac deveria dar a sua bênção de primogenitura, com todos os direitos, ao seu filho primogênito, a Esaú. Mas ela deu a volta. E quem recebe a bênção é Jacó. E por causa disso, houve rivalidade, desentendimento, grande contenda entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Mais tarde, Jacó acaba por ir resolvendo parte do seu sentimento que o angustiava através de um encontro que teve com Esaú e lá se entenderam de algum modo. Mas havia coisas na vida de Jacó que tinham que ser resolvidas e que lhe estavam a deixar angústia que, da parte do Senhor, ele recebe a indicação para resolver. E aqui chegamos ao capítulo 35 de Gênesis e eu vou ler rapidamente. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar de Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia.
e que foi comigo no caminho por onde andei. E Jacó andou angustiado durante muito tempo, até fugir do seu irmão. E essa angústia permaneceu. E ele resolveu, ou começou a lidar e a resolver esta angústia, procurando reconciliar-se com o seu irmão. Então, meus irmãos, uma causa que nós encontramos aqui para a angústia foi exatamente o pecado contra o seu irmão. Mas também a idolatria, que está aqui espelhada exatamente neste texto, e que o Senhor deu indicação de como deveria resolver. E como é que Jacó resolveu o problema da idolatria? Mandando limpar todos os ídolos, deitando todos os ídolos fora e adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, esta causa de angústia em Jacó foi resolvida por uma reconciliação com o seu irmão, com uma limpeza de idolatria e com uma adoração aos Senhor. Mas este é apenas um exemplo. Vamos ver outros mais, eu não tenho muito tempo para considerar ou para me detalhar aqui, porque tenho uma série de outras passagens mais. Em Gênesis capítulo 42, estou a dar algumas pistas que os irmãos depois podem continuar lendo em casa. Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22. E nós chegamos aí a um momento em que José, no Egito, está numa posição de destaque como governador do Egito e que vai encontrar-se com os seus irmãos. Quais irmãos de José? Exatamente aqueles que anos antes o tinham vendido para mercadores que passaram e que o levaram para o Egito. De novo, uma vez mais, neste texto aqui, aquilo que nós vamos encontrar é que o sentimento de culpa, o sentimento que causou grande angústia e agonia nos irmãos de José, foi causado exatamente por causa de quê? Pecado contra o seu irmão. A venda de José. E chegamos aqui a Gênesis capítulo 42, versículos 21 e 22. Começando aqui no verso 20. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, isto são os irmãos de José a conversar, nós na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava e não quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rúben, não vos dizia eu? Não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. José estava angustiado também, mas a angústia de José é resolvida, porque de facto Deus estava a orientar José, mas a angústia dos seus irmãos era de facto muito forte, porque eles sentiram a culpa daquilo que fizeram. Como é que eles lidaram com a situação? Acabaram por confessar. Pouco tempo mais tarde, naquela conversa, naquele encontro que vão tendo com José lá no Egito, acabam por confessar aquilo que fizeram. E através dessa confissão, eles são libertos da angústia, através dessa confissão, eles acabam por ficar aliviados. Meus irmãos, a causa da angústia dos irmãos de José foi exatamente o pecado contra o seu irmão. Como é que eles lidaram com a situação? Confessando o seu pecado e acabando por resolver a situação. Um outro texto em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 30 a 31. Deuteronômio, capítulo 4. Versículos 30 a 31, Deus deu palavras a Moisés, e Moisés está a transmiti-las ao povo. Já no final da sua vida, o livro de Deuteronômio é passado nos últimos meses da vida de Moisés, e ele está a transmitir aquilo que o Senhor lhe tinha dito. E Deuteronômio capítulo 4, verso 30, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais.
quando estiveres em angústia, quando chegares lá à terra prometida e quando acabares por fazer aquilo que não deves, quando acabares por te envolver na idolatria com aqueles povos, quando acabares por estar envolvido em adoração a deuses falsos, então isso trará angústia sobre ti. Irás libertar-te dessa angústia. Vais lidar com essa angústia através de quê? Limpeza da idolatria, voltando-te para o Senhor. E, meus irmãos, é de facto aquele conselho que o que Deus já tinha dito a Moisés e que Moisés acaba por colocar. Como lidar com a idolatria? Voltando-se para o Senhor. Meus irmãos, como é que o nosso povo, tão devoto, tão voltado para santos e santas, está em tanta angústia, vive com tanta angústia? Qual é o resultado? Como é que o povo deveria lidar com essa angústia? Voltando-se para o Senhor, não para os ídolos, não para as imagens, não para aquilo que está cheio no nosso país, tanta e tanta idolatria. Aquilo que Deus deixou claro diante do povo é que eles iriam entrar numa terra dos cananeus, dos jebuseus e todos os demais, que estava cheia de ídolos, e era preciso limpar todos os ídolos, deitar fora, voltar-se para o Senhor. Como é que nós lidamos com a nossa angústia? Tirando a idolatria do nosso coração. Mas os irmãos dirão, mas eu não sou idólatra. Mas eu não adoro deuses. Eu não me curvo diante de imagens. Não haverá alguma outra coisa que esteja no nosso coração e que tome o lugar de Deus, que de algum modo faça com que Deus não tenha o primeiro lugar na nossa vida? Isso pode ser idolatria. A nossa idolatria pode ser de muitas coisas, não ser necessariamente de imagens ou de adoração de deuses falsos. Pode haver alguma coisa no nosso coração que tem a primazia, que está em primeiro lugar em vez do nosso Deus. É isso que nós precisamos de limpar. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículos 7 até 10. É muito interessante, eu recomendo a leitura deste texto aqui, que acaba por ser um salmo de Davi, um cântico de Davi. E vejam, logo no versículo 1, ele diz: Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo, e ele vai por aí fora, e quando chega ao versículo 7, ele escreveu assim: Na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, etc, etc. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Qual foi a causa da angústia de Davi? Os inimigos, e particularmente Saul, que tinha sido ungido para ser rei, tinha sido escolhido para ser o homem de Deus para liderar o povo, e ao fim de 2 anos cometeu tanta desgraça. E Davi sofreu durante 38 anos, perseguido por Saul e pelos seus homens. Na sua angústia, Davi clamou ao Senhor, invocou o nome do Senhor. E, meus irmãos, nós às vezes sofremos, nós às vezes estamos angustiados por causa dos nossos inimigos, por causa daqueles que são inimigos do Evangelho, aqueles que são inimigos da Igreja, aqueles que são inimigos de Deus. Às vezes nós sofremos perseguições de qualquer tipo. Como é que lidamos com elas? Invocando o nome do Senhor por livramento, e o Senhor concede livramento. 2 Coríntios, finalmente, um texto do Novo Testamento. Ainda haveria outros mais do Antigo Testamento, mas o tempo é curto. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até 10. Vejam a situação do apóstolo Paulo. Também foi angustiado. Qual era a causa da angústia do apóstolo Paulo? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse demais, pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim.
E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo estava angustiado. E angustiado porquê? Por causa deste espinho na carne. Como é que Paulo lidou com este espinho na carne? Ele orou. Ele orou 3 vezes ao dia. Mas a oração não resolveu. O que é que resolveu a angústia de Paulo? A graça do Senhor. Isso significa então que não adianta nós orarmos? Não, pelo contrário. Todos os outros lidaram com o problema da angústia através da oração, invocaram, clamaram ao Senhor, adoraram. Paulo orou também. Ele fez exatamente aquilo que tinha aprendido enquanto judeu, enquanto fariseu. Mas não resolveu. Deus decidiu não atender à oração de Paulo e dizer-lhe: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes, meus irmãos, quando nós estamos angustiados, nós oramos. Mas parece que Deus não responde à nossa oração. E a nossa angústia se prolonga. Mas a graça de Deus nos basta e ela nos dá força. Meus irmãos, qual é a solução divina que nós encontramos na Escritura para a angústia? Salmo 50. Salmo 50 tem exatamente aquilo que Deus havia ensinado, aquilo que Deus havia dito. Salmo 50, versículos 14 e 15. Mas nós olhamos primeiramente para o versículo 7. Salmo 50, versículo 7 diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, ó Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. E é este Deus que está a falar e que o salmista reproduz aqui. E chegamos ao versículo 14 e 15 e vejam qual é a solução de Deus para nós lidarmos com a tribulação, para nós lidarmos com a angústia. Versos 14 e 15. Oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Esta é a solução de Deus, qualquer que seja a causa da nossa angústia. Oferece ao Senhor ações de graças. Paga os teus votos. Invoca o Senhor no dia da angústia e eu te livrarei. E, meus irmãos, chegamos àquele momento para a transição para a ceia, que é exatamente em Lucas. Lucas capítulo 22. E chegamos a um momento tão marcante na vida do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 44. Jesus tinha celebrado a Páscoa com os seus discípulos. Tinha deixado claro exatamente o que eles deveriam fazer mais tarde, usando o pão e o vinho. E Jesus saiu então, depois daquele momento, para o Monte das Oliveiras para orar. E chegamos a Lucas capítulo 22, verso 39. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu rosto, o seu suor, tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Tal era a agonia de Jesus, tal a angústia, tal o seu sofrimento. Como é que Jesus lidou com essa situação? Ele orou. Ele orou. Ele orou. E orou tão intensamente que isso acabou por se manifestar e ter uma repercussão física. Mas será que Deus respondeu à oração? Será que Deus fez a vontade de Jesus? Será que Deus o livrou? Não. Jesus passou por todo aquele sofrimento, mais angústia ainda, foi até à cruz do Calvário por amor de nós. Morreu
E finalmente, sim, veio a libertação de Deus. Ao terceiro dia, Jesus foi liberto da sua angústia. Ele subiu para o Pai mais tarde. Meus irmãos, vamos participar da ceia do Senhor, lembrando exatamente isso. Qualquer que seja a vossa angústia, qualquer que seja aquilo que me angustia, qualquer que seja aquilo que traz sobre mim esta agonia, este mal-estar, que causa sofrimento físico, emocional, às vezes até espiritual, saibamos isto: a solução de Deus é a ação de graças. A solução de Deus é, às vezes, confissão. A solução de Deus, às vezes, é orarmos pelos nossos inimigos. A solução de Deus, às vezes, é uma proteção naquele momento, até que chegue o tempo da libertação.